Olá, aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre o fascinante mundo da análise sensorial e todo o mistério que envolve segurar uma taça, erguê-la ao alto e degustar o vinho. Já repararam como sommeliers e profissionais do vinho observam o vinho, giram a taça, cheiram, analisam o vinho e usam termos chiques para descrever o vinho? Pois é, galera, tudo isso tem uma teoria por trás e não é frescura. Eu mesma até demorei um pouquinho para entender alguns termos como taninos robustos, frutas negras em compota, enfim. A boa notícia é que a análise sensorial é uma ciência. Uma ciência que eu posso dizer até que divertida e que até você que está aí me assistindo pode aprender. E você sabia que a análise sensorial vai muito além do seu olfato e do seu paladar? Várias características, tanto do ambiente quanto do vinho, influenciam na hora da degustação. A luz ambiente, a temperatura do vinho, a cor da taça, o estilo do vinho que você vai degustar. Por isso que sommeliers, enólogos e profissionais do vinho têm tipo uma receitinha ali de um passo a passo que você deve seguir para você extrair o melhor da análise sensorial que você vai fazer do vinho. Agora que eu já te falei o que é análise sensorial e te dei algumas dicas de o que a gente precisa fazer para conseguir analisar um vinho, vamos para esse passo a passo para você também saber como os profissionais do vinho analisam a bebida. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do Aprendi com Vinho. E se você quer patrocinar o Aprendi com Vinho, deixa pra gente aí um super like que você vai estar ajudando bastante a gente a trazer novos vídeos e novos vinhos aqui para você. O primeiro passo de tudo é a análise visual do vinho. Então a gente utiliza todos os sentidos na hora de analisar o vinho. Então o primeiro é o visual. E o vinho, ele é mais maduro, ele é um vinho jovem, ele tem reflexos rubis, dourados, violáceos. Essas pistas que a gente vê inicialmente é literalmente com os olhos. A gente vai analisar a idade do vinho, o que a cor dele tem a nos dizer. Muitas vezes a cor pode indicar defeitos ou também se o vinho é um vinho mais jovem ou um vinho mais antigo. Como eu falei para vocês, a cor do vinho pode nos dizer muito sobre a sua idade. Se o vinho tiver ali reflexos mais violáceos, ele vai nos dizer muito sobre ele ser um vinho jovem. Mas isso falando de um vinho tinto, né? Mas se ele tiver ali puxando para tons atijolados, a gente já pode imaginar que esse vinho é um vinho mais antigo. Mas isso também não é uma regra, às vezes a gente pode se enganar aí. Abrir um vinho velho e ele ter essas cores ainda de um vinho jovem, ou abrir um vinho jovem e ele ter essas cores de um vinho mais antigo. Mas isso daí já vai indicar provavelmente um vinho que oxidou antes da hora. Agora falando de vinhos brancos, eles já vão ali de um amarelinho mais pálido para reflexos mais dourados, até uma cor mais dourada, quando é um vinho mais antigo. A transparência do vinho, quando você olha para dentro da taça, também quer dizer algumas coisas. Se o vinho foi filtrado ou não, e até a qualidade também a gente pode verificar a partir desse visual mais claro, mais transparente ou então mais turvo. Mas não leve a questão da turbidez como o único fator indicativo de qualidade. A gente consome aí hoje vinhos que não passam por filtragem, que são vinhos excelentes, inclusive espumantes que não passam pelo processo de filtragem, que são os famosos surli, que estão se tornando populares e que são vinhos excelentes. Depois que a gente analisou essa parte visual, vem a parte olfativa e que a gente precisa prestar muita atenção, que essa para mim é a parte mais difícil de a gente começar a entender os aromas dos vinhos. Para a gente conseguir identificar os aromas, além de a gente ter uma memória olfativa, é importante a gente saber como colocar o nariz aqui na taça. Quando a gente serve o vinho, o ideal é você dar uma primeira analisada aqui olfativa antes de você girar a taça. E muita gente não entende por que tem que girar a bendita da taça, acha que é frescura, que não sei o que, e pipipi, popopó, que tem que servir o vinho, a taça inteira de vinho. Vamos agora a uma informação muito importante. O girar a taça é pura alquimia. Por que que é alquimia? Porque os compostos dos vinhos, os compostos aromáticos dos vinhos são compostos voláteis.
Ou seja, quando a gente agita a taça, a gente libera esses compostos e esses compostos são direcionados até o nosso olfato para a gente identificar quais aromas são esses. Então é muito importante girar a taça para liberar esses aromas. E esse espaço que a gente precisa deixar na taça, por isso que a gente não enche a taça até a boca, é porque a gente tem que ter um espaço para girar o vinho. Já pensou você com a taça cheia e girar ela? Com certeza vai vir um acidente por aí. Outro fator importante sobre a análise olfativa do vinho é como você vai segurar a sua taça. Então, se você está ali fazendo uma análise sensorial, você tem que segurar a taça pela haste. O ideal é que sempre que você for degustar um vinho, segurar pela haste, porque esse é o jeito certo de segurar a taça. Então não vá fazer isso, nem assim, porque vai estar errado. Quando a gente segura o vinho, a taça do vinho com a mão, a gente vai estar esquentando a nossa bebida. Obviamente que se você está ali no seu rolezinho com a galera, segurar a taça assim, não tem problema nenhum, até porque você não vai estar fazendo uma análise sensorial. Eu seguro às vezes e não vejo problema nenhum. Não julgo quem segura a taça assim durante um encontro, uma festa, um jantar, que não está sendo feita uma degustação técnica. Mas se você vai fazer uma degustação técnica e quer evitar, né, influenciar a temperatura do vinho, segure pela haste, que é o certo. E falando em temperatura, a temperatura ideal, a temperatura certa do vinho é importantíssima para a análise do vinho, principalmente a análise olfativa. Se o seu vinho estiver muito gelado, você não vai saber e não vai conseguir identificar quais aromas a gente vai sentir, porque a temperatura acaba mascarando ali os aromas, então ele tem que estar assim na temperatura certa. Então, recapitulando a parte olfativa, né, a gente vai precisar levar a taça até o nariz, girar para sentir os aromas, e aí vem aquela explosão de aromas. Aromas amanteigados, aromas florais, aromas frutados, especiarias. Podem vir também ali os aromas defeituosos, de oxidação, de redução, aroma de papelão molhado, enfim, aromas que vão identificar que esse vinho está com problema. E para a gente finalizar a parte olfativa da análise sensorial, lembre-se que os aromas dos vinhos são divididos em 3 categorias: aromas primários, secundários e terciários, onde os aromas primários são provenientes das próprias variedades de uvas, por isso que a Cabernet Sauvignon vai trazer aromas de frutas vermelhas, a Sauvignon Blanc vai ter ali aqueles aromas típicos dela de frutas cítricas, maracujá, arruda, chardonnay vai ter sempre aquele cheirinho de abacaxi, então esses são os aromas primários. Enquanto os aromas secundários são os aromas provenientes do processo fermentativo e os terciários provenientes do processo ali de evolução e envelhecimento do vinho. Por isso é muito importante a gente explorar bastante a parte olfativa, registrar na memória, porque quando você for cheirar um próximo vinho, você vai ter ali a memória olfativa, que é crucial na análise sensorial. E se você não sabe qual vinho você escolher para fazer uma análise sensorial, me chama aqui no link da descrição que eu tenho um catálogo com diversas opções de vinhos de diferentes uvas, de diferentes países e que chegam com frete grátis aí na sua casa. E se você não quiser falar comigo, também tem um link aqui na descrição onde você tem uma seleção de vinhos feitas por nós, tanto no Amazon quanto no Mercado Livre. Então é só você clicar aqui nos links da descrição que vai ter uma infinidade de opções. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos e sob demanda, onde você deixa sua dúvida, sua sugestão de conteúdo, torne-se membro do Aprende com Vinho. Aqui embaixo vai estar escrito Seja Membro, então clique ali e seja um membro do Aprende com Vinho. Tem acesso a esses conteúdos exclusivos, lives com os membros, respostas mais rápidas nos comentários. Clique aí e se torne um membro do Aprende com Vinho. Vai ser muito bom para nós. E agora vem a última parte da análise sensorial, digamos que é a apoteose. Vamos falar da parte gustativa, a hora que a gente degusta o vinho. Na hora que a gente vai degustar o vinho, a gente vai sentir algumas características importantes da bebida. Tanto quanto o corpo do vinho, saber se ele é um vinho leve, um vinho encorpado, a acidez, que é um dos fatores cruciais para termos um bom vinho, e também os taninos que vão estar presentes, se são taninos robustos, taninos leves, equilibrados, desequilibrados, tudo isso a gente vai sentir na parte gustativa. Isso parece um pouco complicado, mas também, como o olfato e a visão, é tudo treino e você praticar, e você degustar vários vinhos até aprender a identificar essas características. É muito interessante a gente sentir na boca aqueles aromas que a gente sentiu de frutas, a gente colocar o vinho ali na ponta da língua, sentir aquele saborzinho da fruta, sentir a salivação na boca por conta da acidez do vinho,
sentir aquela boca secando, a gengiva assim secando por conta dos taninos. E depois que a gente engole o vinho, a gente continua sentindo o seu sabor. Isso também é outra característica importante de a gente perceber, né? O tempo de permanência que o vinho vai ficar na nossa boca. Se ele tem um final longo, um final curto. Todas essas características visuais, olfativas e gustativas são importantíssimas para a gente definir a qualidade do vinho. Se ele é um bom vinho, se ele é um vinho que já passou, que não tem mais, assim, que já deveria estar lá no seu risoto, ou se ele é um vinho que ainda tem potencial. É importante que todos esses fatores, visual, olfativo, gustativo, acidez, taninos, álcool, temperatura, estejam em harmonia. E se você quer se tornar aí um especialista em análise sensorial, quer ter o know-how de análise sensorial de vinhos, saber literalmente como fazer uma análise sensorial, não tem mistério. É você abrir uma garrafa de vinho, prestar atenção em cada parte, cada etapa, escrever o que você está vendo, escrever o que você está sentindo nos cheiros, escrever o que você está sentindo nos sabores. É muito importante para você saber fazer uma análise sensorial. Mas eu quero saber se vocês estão animados para começar a praticar a análise sensorial dos vinhos. E comenta aqui se você já tem esse costume ou se você vai passar a fazer isso. Pega aí a sua taça favorita, aquele vinho que já está guardado, ó, te esperando há muito tempo e divirta-se explorando o mundo da análise sensorial. E lembrando que não precisa ser aquele vinho caríssimo que você comprou, que está ali envelhecendo há muitos anos. Pode ser ele ou pode ser um vinho mais simples. O importante é você abrir a garrafa, degustar e analisar o seu vinho e anotar as suas percepções. E não esqueça de deixar aqui nos comentários qual vinho você vai abrir ou então qual você já abriu e qual percepção que você sentiu durante a sua análise. Eu quero saber se você sentiu os taninos, percebeu a salivação da acidez, se o álcool estava equilibrado, enfim, me deixa aí todas as suas percepções. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam o Aprendi com Vinho. E fica com essa dica de vídeo aqui do Aprendi com Vinho, onde a gente fala sobre vinhos para iniciantes. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Agora que eu já te introduzi sobre...